Bom, então vamos tratar agora da hidrografia no continente africano. Seguinte, primeiramente vamos reconhecer aqui o continente da África, com a sua extensão de 30 milhões de quilômetros quadrados, banhados pelo mar Mediterrâneo no norte, pelo Oceano Atlântico na porção oeste, pelo Oceano Índico na parte leste e aqui no nordeste é o Mar Vermelho. Bom, então uma coisa que chama atenção na África é essa presença de lagos existente na região centro-oriental. Esses lagos, destacando-se aqui o maior deles, o Vitória, depois o Tanganyika e o Niassa, são lagos de origem tectônica. Essa região é chamada de Vale da Falha, o Rift Valley. Diferentemente de regiões de alta latitude, como na Europa, Canadá, Rússia, que você tem lagos de origem glacial, na parte mais equatorial tropical, lagos glaciais são inexistentes, porque as glaciações não atingiram essas latitudes. Mas pode existir também lagos de origem tectônica, ou seja, provocados por movimentos tectônicos da Terra. Então aconteceu nessa região um processo de tectonismo que deu origem a esses lagos. Tectonismo orogenético, no qual houve um processo de afastamento, produzindo uma falha, e essa falha fez com que algumas regiões ficassem rebaixadas, outras mais soerguidas. Então aqui nessa região da África você tem aí os lagos de origem tectônica. Bom, além do mais, nas extensas áreas desérticas, como o deserto do Saara, você encontra rios temporários, que são geralmente representados por linhas pontilhadas. Então, o principal deserto do mundo, o deserto do Saara, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, apresenta aí alguns rios que são rios temporários, alguns deles com drenagem arreica, que não chegam a lugar algum, chamado de wedges. Então, esses rios com drenagem arreica, ou seja, não chegam a desembocar no oceano, no mar e nem num lago. Mas tem alguns rios que são tributários de lagos, como é o caso desse lago aqui, que é o Lago Chad, destacando-se aí um rio chamado Chari, que desemboca no Lago Chad. O Chad é um lago existente bem no sul do Saara, quase na região do Sahel, no país com esse nome, inclusive. Agora, os grandes rios africanos. Bom, sem sombra de dúvida, o rio mais famoso da África vem a ser o rio Nilo. O rio Nilo que nasce no Lago Vitória, na região equatorial, e tem uma trajetória no sentido norte, desembocando aqui no mar Mediterrâneo. Então o rio Nilo nasce no Lago Vitória, drena o deserto do Saara e desemboca em forma de um grande delta na região do mar Mediterrâneo, junto às grandes cidades egípcias, como Cairo, que é a capital do país, e a cidade de Alexandria. O Vale do Nilo, famoso desde o tempo da civilização egípcia, uma região onde tem intensa atividade agrícola com a prática de irrigação. E desde a época dos egípcios antigos, o rio Nilo era um rio usado para transporte de mercadorias. E no século XX, a novidade foi a introdução de usinas hidroelétricas. A maior delas chama-se Assuan e outra chamada Aziut, que foram construídas na década de 1950 pelo presidente egípcio chamado Gamal Abdel Nasser. Então o rio Nilo tem uma história muito rica, uma civilização que se desenvolveu ao longo desse rio. Outro rio famoso na África vem a ser o rio Níger, que é um rio que não chega a ser um rio que atravessa o deserto, mas ele passa pelo deserto. O rio Níger nasce numa região de clima tropical, entra numa região de clima desértico e sai, desembocando aqui no Golfo da Guiné. A sua foz é chamada de Biafra. Então passa pela região do Sahel, que é uma região de clima semiárido, desemboca no Golfo da Guiné, na região chamada de Biafra, uma região que tem duas características. Uma delas é uma das regiões mais densamente povoadas do continente africano, onde está a grande cidade de Lagos, que foi capital da Nigéria durante muitos anos. E, além de mais, é uma região muito rica em petróleo, tanto que esse petróleo foi motivo de uma guerra no final dos anos 60 entre as principais etnias que habitam essa região, os Yorubas e os Ibos. Essa foi a famosa Guerra de Biafra. Um terceiro rio importante na África vem a ser o rio Congo, um rio que atravessa a densa floresta que recebe o mesmo nome. Então o rio Congo tem características muito parecidas com o rio Amazonas aqui no Brasil. É um rio que atravessa uma densa floresta
equatorial, onde, né, você tem aí uma intensa umidade na floresta e chuvas constantes, portanto um rio com regime equatorial. A diferença básica entre o rio Congo na África e o rio Amazonas no Brasil vem a ser que o relevo do rio Congo é um relevo muito mais planáltico, o que lhe confere um altíssimo potencial hidráulico, porém de baixíssima exploração por conta do pequeno grau de desenvolvimento econômico e principalmente industrial da região. Então, são poucas cidades importantes, poucas regiões industrializadas, a demanda por energia é muito baixa, então acaba que não é muito explorado esse rio, que tem características semelhantes com o rio Amazonas no Brasil. Depois tem também o rio Zambeze, um rio que nasce no centro da África e desemboca em Moçambique, junto ao rio Índico, ao Oceano Índico. Esse rio tem como característica importante o fato de ter sido o primeiro rio onde teve uma obra, que foi uma usina hidrelétrica chamada de Cabora Bassa, que foi construída pelos portugueses, enquanto Portugal dominava essa região de Moçambique. Portugal manteve colônias na África Meridional até os anos 70. Angola e Moçambique, as duas principais colônias portuguesas. Então, a principal característica desse rio é justamente essa, de ter esse pioneirismo no aproveitamento de energia hidroelétrica, a primeira usina de grande porte feita pelos portugueses na África. E o rio Orange, ou rio Orange, como nos prefere, é um rio que banha o extremo sul da África, um país chamado África do Sul, e ao longo desse rio foi introduzida uma atividade de colonização, de povoamento por holandeses lá no século XVIII e XIX, os chamados Boers, que durante muito tempo mantiveram uma relação amistosa com a coroa britânica, mas houve uma guerra entre a coroa britânica e esses colonos holandeses, a famosa Guerra dos Boers, após a descoberta de valiosos recursos minerais como ouro e diamante. A Inglaterra passou a ter aí muito mais interesse no domínio colonial dessa região. Os Boers tiveram uma espécie de permissão na Inglaterra de continuar vivendo lá, mas sem poder extrair essas riquezas minerais. Então, a palavra Boers, em holandês, significa inclusive camponeses. E essa é a origem, né, do processo de colonização, de povoamento existente na África do Sul. Então, sobre o continente africano, esses seriam os 5 rios mais importantes. Obviamente que existem outros tantos, né, milhares de rios, mas não dá de falar de todos eles. Esses são aqueles que têm maior incidência aí nos vestibulares, ok? Então, sobre a África seria isso. E um abraço, até mais. Tchau, tchau.